Flávio Vegas e Global X, sejam muito bem-vindos aqui ao ResultaCast. Por favor, Flávio, apresente-se, seja muito bem-vindo aqui. Bora bater um papo sobre ETFs globais e também sobre BDRs aqui do Brasil para a gente entender um pouquinho mais desse mercado que já existe há um tempo, mas ainda não é muito falado, né? Cara, seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, Anthony, pelo convite, fazer parte aí desse projeto sobre falar sobre ETFs, né? Bom, meu nome é Flávio Vegas, eu sou especialista de produtos aqui da Global X, uma casa de ETFs temáticos, né? Então a gente vai abordar diversos temas ali e um pouco também sobre o produto, né? ETF global, BDR de ETF, para deixar isso bem claro ali para os investidores. Acho que é um educacional aí bem importante da gente fazer. Maravilha, maravilha, Flávio. Bom, pessoal, lembrando sempre que tudo que a gente fala aqui nesse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu, Anthony, como pessoa natural e analista, nem a Resulta Capital, a gente tem nenhuma relação com nenhuma gestora, corretora ou banco. Tudo que a gente está fazendo aqui é justamente para aproximar a pessoa física das diversas gestoras e instituições aí do mercado relacionadas a ETFs e outras personalidades aqui das finanças do Brasil, tá? Então, fica aqui o disclaimer e, claro, já comentem aqui embaixo quem mais vocês querem ver aqui no nosso ResultaCast, que tipos de assuntos, que tipos de ativos, a gente vai aos poucos trazendo aqui o pessoal, tá certo? Flávio, por favor, então, além de você, claro que você já se apresentou, quem é a Casa Global X, como é que funciona o grupo, se tem mais gente nesse ecossistema, para a gente começar a bater um papo sobre os BDRs e os ETFs globais aí. A Global X ela é uma gestora de ETFs americana, então ela nasceu ali nos Estados Unidos, especificamente ali em Nova York, né? Isso em 2008. Em 2017, 18, acho que mais por volta de 18 mesmo, ela foi comprada pelo grupo sul-coreano Mirai Asset, então ela faz parte, né, do grupo Mirai Asset. Isso em 2018, como uma estratégia ali de já entrar, né, no mercado tanto americano quanto global, no mercado de ETFs, né? Então a Global X ela tem presença tanto ali, obviamente, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa também, Austrália, Japão, Colômbia. Então, assim, ela tem uma atuação ali em diversos países, tanto com o escritório quanto com produtos listados em bolsas dentro desses países, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Global X chegou em 2022. A gente tinha ali no Grupo Mirai, né? O Grupo Mirai já tinha um escritório aqui no Brasil que fazia gestão ativa, né? Então tinha fundos ali, multimercado, FIA, né? De ações, renda fixa. Tudo isso ali foi migrado para a estratégia de ETFs, né? Então hoje em dia a Global X Brasil atua aqui no mercado local com 32 ETFs globais, né? E lá fora, nos Estados Unidos, que é o nosso principal mercado, a gente já tem mais de 100 estratégias. Então, muito focado ali nessa parte de temático, né, que é o que eu costumo dizer aqui, a gente divide geralmente a nossa grade de produtos, né, em 4 grandes famílias. Então, tem uma parte aí de disrupção tecnológica, que são temas ali um pouco mais voltados justamente isso para a tecnologia, né? Então, ETF de inteligência artificial, robótica, cibersegurança, esses temas ali um pouco mais dentro, né, do nosso dia a dia, por assim dizer. Tem uma parte também focada em renda, e aí tanto em renda via opções, né, os dividendos sintéticos, quanto também algumas estratégias voltadas para empresas pagadoras de dividendos e também REITs. Então tem tudo isso dentro do ETF, né, então com uma cesta de ativos ali bem diversificada. Tem a parte de commodities, aí focando ali muito mais nas empresas ligadas a commodity, não a exposição pura, né, a commodity em si. Então a gente tem mineradoras de urânio, mineradoras de prata, mineradoras de cobre, diversas estratégias nesse sentido. E a última grande família ali seria a parte que a gente chama aqui de acesso internacional, que são os ETFs que dão exposição direta a um país. Então a gente tem um ETF, por exemplo, do setor de consumo da China, tem um ETF de um MSCI Argentina, tem um ETF de Colômbia, que inclusive foi o primeiro ETF lançado pela Global X lá nos Estados Unidos. Então ela nasceu justamente dessa necessidade de uma exposição um pouco diferenciada, né? Então a gente procura não atuar ali naquele mercado de índices amplos ali que já está bem bem dominado, né? Está bem dominado por players ali bem maiores. Então, perfeito. A gente justamente achou esse nicho ali dos ETFs temáticos e essas estratégias um pouco mais específicas, né, específicas, e
procura focar ali todos os nossos esforços, né, inteligência, time de pesquisa e tudo mais, desenvolvimento de novos produtos, justamente nesses temas um pouco mais nichados. Não, tá ótimo, legal, Flávio. Então, basicamente, a Global X ela é uma empresa realmente global, né? Que nem você me falou lá em São Paulo. Não, Global X é porque é global, tem uma atuação em diversos países, diversas bolsas, né? Não é só Estados Unidos. E aqui no Brasil, hoje, pelo menos, vocês estão muito mais presentes com BDRs, não é isso? Exato, na verdade, somente via BDRs, a gente não tem a parte ali de gestão local, né? Então, por isso que a gente atua no mercado ali de BDRs. Perfeito, perfeito. Acho que hoje a gente vai falar bastante aqui de BDRs, é um assunto que eu vou fazer meia culpa aqui, eu trago pouco no canal, acho que agora eu vou ter que trazer mais, Flávio vai começar a me cobrar aí, né, Flávio? Mas vamos esclarecer para o pessoal algumas coisas, né? Assim, o público aqui é super qualificado, tá? Então a maioria das pessoas sabe muito bem o que é um ETF, como é que ele funciona, se ele é localizado no Brasil, se ele é localizado fora, nos Estados Unidos, assim por diante. Mas vamos lá, né? Basicamente aí, na explicação do especialista, né, por favor, né? O que é um BDR e qual que é a diferença básica entre aqueles principais dois tipos, que é o patrocinado e não patrocinado, né? Assim, de forma geral, sem muito economês aqui para o pessoal se situar e entender mais esse produto, que é uma coisa que realmente não é muito falada. Sim, não, bacana, eu vou compartilhar aqui minha tela. Boa. Entrando um pouco ali na parte dos BDRs, né? A gente vê o BDR, na verdade, que ele é? Um recibo de uma ação, né? Ou de um BDR lá fora. Então, ele tem as características ali, né? Então, ele replica tanto a performance quanto também os pagamentos de dividendo, tudo que o ETF, né? Ou que a ação lá fora faz, ele replica aqui no Brasil, né? Então, aqui entrando um pouco ali, até dentro da minha apresentação, as principais características, né, dos ETFs globais. Então, esse é um novo termo aí que tanto a Bolsa quanto o mercado tem usado, justamente para aproximar ali, ao invés de BDR de ETF, né, você falar ETF global, aproxima um pouco mais do investidor, né, porque já não confunde tanto ali com os ETFs locais. Então, as principais características, ele é um recibo, né, de um ativo lastreado no exterior, ele é negociado aqui no Brasil, em reais, né? Então não precisa ali fazer câmbio, nem abrir uma conta em uma outra corretora, né? E ele oferece ali uma possibilidade de diversificação da carteira, que eu acho esse é o principal ponto, justamente essa parte de diversificação e você ter acesso, né, literalmente ao mundo inteiro através aqui da B3 do mercado local. Oh, perfeito. Desculpa só te interromper, mas só um parênteses, né? A gente sabe que os BDRs, eles têm justamente para ações ou para ETFs lá do exterior, e aí vai muito do gosto de cada investidor, na realidade, né? Hoje, pelo menos a minha vertente muito pessoal e de empresa, a gente olha muito mais para ETF, mas então realmente tem essas duas possibilidades. Tem BDRs de empresas e também de ETFs, é isso? Exato. Aí é onde entra exatamente essa parte do patrocinado e não patrocinado, né? Para os BDRs de ETF, ele não segue essa classificação, né? Isso é mais aqui para os BDRs focados em empresas, né? Então, qual que é a diferença do patrocinado para o não patrocinado? O próprio nome ali já tem um pouco dessa autoexplicação, né? A diferença entre o patrocinado e o não patrocinado é justamente o grau de envolvimento da empresa ali, né? Que está sendo listada aqui como BDR e os ativos ali servindo de lastro. Então, aqui, os BDRs patrocinados, eles são emitidos com a ciência, né, dessa empresa estrangeira, então tem o aval da empresa para todo, e ela participa, né, desse processo de emissão desses certificados aqui no Brasil. Então, a própria empresa, ela se compromete a prestar ali informações aos investidores brasileiros, seguindo todas as regras ali da CVM, e aí esses BDRs patrocinados, ele tem 3 níveis ali, que é 1, 2 e 3, né? Então, o tipo 2 e 3, ele precisa ter registro como emissor estrangeiro na CVM, a empresa, né? E o tipo 1, ele fica isento ali desse registro. Então, assim, é mais uma questão um pouco mais burocrática ali da empresa estar envolvida ou não, né? Na emissão desse lastro ali, desses certificados. E a parte do BDR não patrocinado, eles só tem uma classificação, né? Que é o nível 1, e isso significa o quê? Que ele tem menos exigência de divulgação de informação perante ali os investidores.
então eles são emitidos sem que a empresa necessariamente saiba ou participe desse processo, eles estão isentos ali daquela necessidade de cadastro na CVM como emissor estrangeiro, a empresa não participa, né, desse processo de emissão, e ao mesmo tempo quem compra ali os ativos no exterior e emite os BDRs é uma instituição depositária, e obviamente sem o envolvimento da empresa estrangeira, mas essa instituição depositária são bancos aqui no Brasil, aí tem diversos ali que atuam, aqui dentro do Brasil, o mais forte dele é o próprio Banco B3, né? Então, apesar de você ter ali algumas dispensas ali, né, de divulgação e tudo mais, mas é um processo totalmente certificado, os envolvidos ali dentro desse processo são instituições sérias, então não acarreta ali em grande risco, é tudo muito bem regulado para justamente não ter nenhum risco para o investidor que quer se expor a esse tipo de ativo, né? Então é um processo 100% dentro das regras e que segue diversas Diretrizes. diversas diretrizes, exato. Boa, boa. Eu ia perguntar isso, porque a gente escuta bastante o pessoal aqui no canal comentar, né? Poxa, mas esse investimento, ele é seguro? Mas a gente fala, né? Olha, o investimento tem riscos, né? O ativo, ele pode desvalorizar, existe volatilidade. Agora, os veículos e os processos daqueles investimentos, eles são muito amarrados em termos de regulação, né? Hoje em dia não tem como você ficar lançando produtos. Aqui no Brasil já é muito, muito bem regulado. Lá nos Estados Unidos, imagino que seja mais amarrado ainda, né? Tem o desenvolvimento da regulação, enfim, limitações, sem que você esteja conforme as regras, né? Mas, ô Flávio, só me corrija se estiver errado, porque isso é novidade para mim. Então, essa questão de patrocinado e não patrocinado é exclusivamente para empresas. Para ETFs não tem isso? BDRs de ETFs? Não tem essa classificação. Para mim é uma novidade, cara. Estou aqui aprendendo também, pessoal. Tanto que tem até diferença no final do código. Sim, perfeito. Tem alguns que é 34, outro 33, 32, isso. Então difere um pouco disso. Já os BDRs ETF são todos eles final 39, né? Isso. Então, geralmente, quem traz o ETF é justamente a gestora. Então, não tem muito essa classificação. É difícil, não vai ter um terceiro player no mercado que vai trazer, por exemplo, um BDR de ETF de outra gestora. Então, sim. Acho que talvez por isso ali não tem essa classificação dentro dos BDRs de ETFs, né? E por conta disso, né, vamos lá, poxa, se a Global X Brasil está trazendo as soluções da Global X USA, né, assim por conta disso, é mais fácil e menos burocrático para fazer o controle dessas emissões de novos recibos, né, de novos BDRs, ou não tanto, não tem nada a ver, mas para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona isso, esse fluxo, vamos dizer assim, né? Eu até trouxe aqui. O fluxo em si ele é o mesmo para qualquer dos tipos de ativo, né? Ele só, obviamente, esse é um fluxo para os BDRs, então ele vai funcionar tanto para as ações quanto também para os ETFs, né? Então, esse gráfico aqui, até essa ilustração, eu tirei do próprio site ali do Banco B3, né? Então, qualquer investidor consegue ter acesso aqui. Então, eu trouxe aqui essa figura aqui, né, que ilustra ali como funciona meio que ali no dia a dia, né, para emissão e quando o investidor ali está operando, né, os BDRs de ETF, né. Então, no momento ali que você solicita ali ou envia, né, na sua corretora a ordem de compra ou não, você vai fazer isso via uma corretora, né, então essa corretora ela vai, após, né, quando executa a ordem, ela tem que preencher ali um formulário e envia para o Banco B3. O Banco B3 vai, calcula todas as taxas ali dessa transação, né, e volta para a corretora informando o preço ali, tudo que foi fechado, porque o BDR também ele tem ali o componente do câmbio, né? Então, tudo isso ali é calculado, isso eu estou falando aqui, mas acontece praticamente de maneira... não digo instantânea, mas muito rápida. Exatamente. Boa. Então, aí aqui seria o terceiro passo, né? O Banco B3 voltando para a corretora com essas taxas. Essas taxas ali são pagas, né? Então, a corretora ali efetua a TED para o Banco B3. Tudo isso, enquanto isso, quando você opera um BDR aqui, como ele é um certificado, ele tem que ser lastreado, né? Tem que ser lastreado num ETF lá fora existente. Então, sua própria corretora ali já deve ter esse mecanismo para
acessar o mercado americano e efetuar essa compra ali para ter como lastro, né? Então, a corretora, aí aqui já passando para o exterior, né, que fica um pouco mais aqui em cima, a própria corretora já compra ali, faz essa ordem, né, do ETF lastro, ela vai, entrega esse ativo, né, para o custodiante, esse custodiante lá fora já dá um sinal aqui para o Banco B3, ó, já tem a contraparte aqui, né, o lastro dessa operação que foi feita aí no Brasil. A partir disso, ela já aprova ali essa operação e a B3 já vai e deposita ali os B10 na custódia do investidor. Então tem todo esse ecossistema, né, que funciona ali quando você dá o clique no home broker, né? Obviamente, para o investidor, é mais aqui esse desenho, é mais para você ter uma segurança de de como é o processo, né, e todos os envolvidos. Então, você tem ali a sua corretora, a Banco B3, a própria B3 também, né? Então, assim, são players ali conhecidos, né, e relevantes, então, que dão toda essa segurança a esse processo, mas é tudo isso ali que acontece por trás, né, do home broker, até o ativo chegar ali na sua conta e você vê que a sua exposição, variação ali do ativo que você comprou. Então, é bem bacana. Então, esse seria, por exemplo, o fluxo quando você está comprando, né? E ele também tem esse fluxo aqui eles chamam de cancelamento, mas é basicamente quando você vai vender, né? Então, solicitar aqui, o passo número 1 que ele diz que é solicitar o cancelamento do BDR, é basicamente você vendendo, né? Então, você vai vender esse ativo, ele também vai transacionar ali para o Banco B3, ele vai calcular a taxa, a corretora vai pagar essa taxa, o próprio banco ali já vai transferir, né, o BDR, a sua corretora, né, vai transferir o BDR que estava na sua conta para a B3. Nisso daí, o Banco B3 já fala, ó, realizaram uma venda aqui no Brasil do BDR. Ele já entrega para o custodiante lá fora, que ele faz ali esse processo reverso, né? Então, ele vai pegar o lastro que ele tinha do ETF lá fora, vender também, entrega para a sua corretora e essa corretora, confirmando o recebimento, já devolve ali o dinheiro para você. No caso aqui no Brasil, né? Tudo isso acontece em D+2, né? Até o dinheiro chegar na sua conta. Então, não tem muito segredo ali, né? A única coisa que tem outras instituições ali envolvidas dentro do processo, mas o processo de compra e de venda está muito bem ilustrado aqui nesses dois painéis aqui que eu mostrei para vocês, né? Bem demais, pô. Pode concluir, pode concluir. E o fechamento aqui, só para pegar ali, eu falei um pouco da compra, da venda, e tem também agora o fluxo de anúncio, né? O pagamento de dividendos, porque apesar de, para os ETFs locais, o pagamento de dividendos ser algo novo, foi algo, se não me engano, aprovado no final do ano passado, início desse ano, os BDRs de ETF, eles sempre tiveram esse pagamento de dividendos. Então, ele literalmente, né, ele vai acompanhar ali tanto a parte de performance quanto também os pagamentos de dividendo. Então, aqui ele só dá um exemplo aqui de como funcionaria, né, o pagamento de dividendo. Então, você tem ali no dia, né, a parte o anúncio de mercado. Então, o Banco B3 vai publicar também ali no sistema deles sobre os pagamentos de dividendos dessas empresas, né? Um dia antes, que seria a data X ali, a B3 ela já tem ali a definição dos investidores que têm o direito aos dividendos, então quem dormiu ali, né, com a posição. No dia do pagamento, o Banco B3 ele vai ali publicar, né, qual foi o valor, como tem ali também envolve transação de câmbio, os B10 eles vão pagar o dividendo, mas esse dividendo é convertido para real, né? Então, importante salientar também que ele, por ser um BDR, né, um investimento lá fora, o investidor também é tributado em 30% desses dividendos, igualmente quando você investe diretamente lá fora, por se tratar de um investidor não residente, né? Mas o dinheiro que cai aqui no Brasil na conta do investidor, ele já está líquido desse imposto, então ele já cai líquido, ele já descontou os impostos, e cai também ele em reais, então você tem essa parte ali do câmbio também, por isso que o pagamento geralmente ocorre no BDR uns 4 dias depois, né, que essa linha aqui um pouco mais à direita, ele acontece 4 dias depois, justamente para ter todo esse processo. A empresa lá divulga qual é o valor,
faz o pagamento, esse pagamento ele tem que vir para o Brasil, tem essa conversão do câmbio até cair na conta do cotista, né, do investidor. Beleza, então, na prática aqui, tenho várias perguntas, mas vamos lá, falando aqui do dividendos, que é a bola da vez. Na prática aqui, toda vez que uma ação, ou então um ETF, a gente acaba falando mais de ETF, né? Mas faz um pagamento lá no exterior, quem tem o BDR no Brasil também vai receber esse pagamento do dividendo ou do provento, e quando ele chegar aqui na conta dele do Brasil, ele já vem com o imposto lá no americano, a gente tá falando dos americanos, né? Já vem com o imposto de renda retido e também já vem com todas as taxas de conversão, já vem com o câmbio pronto, já vem com tudo. Cara, já cai na conta em reais, ó, esse aqui é o teu dividendo desse BDR, desse, e é isso. Então o negócio já vem todo pronto, vamos dizer assim. Sim, exato. É um processo bastante importante, né? Até porque eu penso se toda vez que o ETF pagasse dividendo, você tinha que calcular ali imposto sobre o valor, calcular câmbio e tudo mais. Então, assim, ele já é um processo bem efetivo ali. O que cai na sua conta já está líquido e já está convertido. Então, assim, não tem nenhuma preocupação ali do investidor quanto o dinheiro que cai na conta dele via dividendos desse Entendi. tipo de produto. E daí ele não precisa, vamos dizer assim, pagar outro imposto porque é de dividendo, nem nada disso, então. Não, ele é obrigado a declarar, né? Mas Sim. o pagamento de imposto não é necessário, justamente basicamente o mesmo funcionamento de você investir diretamente lá fora, né? Você já pagou os 30%, então isso já é acima, né, do que é tributado aqui no Brasil, então você não precisa, né, fazer um pagamento adicional, você já está ali, e aí você declara justamente até, como é 30% é mais do que o que a gente paga aqui, você tem até às vezes um abatimento ali. Né? Entendi. Pô, que fluxo, cara. Acho que ficou bem claro ali a questão também da geração e dos cancelamentos, vamos dizer assim, né? E também acho que essa linha do tempo aqui com a questão dos pagamentos dos proventos e dos dividendos aí ficou bem nítido e bem claro também com essas questões aí esclarecidas, cara. Obrigado. Você consegue só, não sei se, claro que tem mais algumas coisas para apresentar, mas antes da gente continuar, eu queria primeiro lembrar o pessoal a deixar o like e se inscrever no canal, que isso é fundamental para todos nós, né? E também que você explicasse um pouco, daqui a pouco acho que a gente pode até explicar na prática, se você conseguir, como é que funciona aquela questão de, poxa, esse BDR, um BDR equivale a um ETF do exterior, né? Um ETF global. Vamos botar nesses termos para a galera entender. Mas eu sei que em alguns BDRs, um BDR são 10 ETFs, ou 5, ou 50. Então explicar para a gente um pouquinho, e até se quiser começar a mostrar alguns exemplos mais práticos, como é que é essa questão toda, porque tem essa diferença. Não quer dizer que você comprar um BDR, você está comprando um ETF, né? Não é assim, porque o pessoal vai fazer a conta, mas não deu a conta. Na verdade, assim, é mais como se fosse... a gente chama aqui de ratio, né? Mas como se fosse uma taxa de equivalência, né? Do ETF lá fora para o BDR aqui no Brasil. Por quê? Vamos lá. Diferente do mercado americano, aqui no Brasil, o mínimo que você consegue comprar é uma cota. Lá fora, você pode comprar, na verdade, você às vezes não olha muito por cota, você compra por valor. Eu quero comprar $5 desse ETF. Aí você vai ter uma fração daquele ETF. O intuito é mais ou menos esse, né? Então, como aqui no Brasil a gente não pode comprar esse fracionado de menos de uma, né, quantidade, o que a gente faz? Quando vai trazer o BDR, né, imagino que todas as gestoras também pensem assim, você tem que trazer ele aqui no Brasil a um preço acessível, já que você só pode comprar no mínimo de uma cota, né? Então, é como se a gente fizesse assim, uma conta assim, bem fácil, né? O ETF lá fora, por exemplo, é listado a $100. Aqui no Brasil seria algo como aproximadamente R$550 hoje em dia no câmbio. Então, às vezes, para você fazer uma unidade, você comprar uma cota, você precisa ter R$550. Então, isso às vezes pode ser um pouco pesado ali, né, para o investidor. Então, a gente lança ali, por exemplo, vamos lançar com uma paridade ali de 1 para 10, né, que é o que a gente chama. Então, cada 10 cotas vai significar uma lá de fora, o que daria, por exemplo, aqui R$55. Você já está falando de um valor bem mais acessível para o investidor, né? Então, essa paridade ela é importante justamente para você lançar esses BDRs aqui a um valor mais acessível, né? E aí também
é importante até você ter feito essa pergunta justamente para explicar isso. Então, a cota do BDR, para ela ser mais acessível, a gente faz essa conta de paridade, justamente para você não ter um valor muito exorbitante ali. Por exemplo, as ações lá da Berkshire, eles nunca fizeram nenhum split nem nada, então para você comprar uma ação inteira, hoje em dia, nem para o investidor lá fora é fácil, né? Então, só que lá, como eles têm essa facilidade em comprar ali por valor, né, por fração, a gente tem essa preocupação, né, quando traz o BDR, justamente de ter um preço ali um pouco mais acessível aos investidores. Não, ótimo, acho que tá bem claro. Daqui a pouco eu puxei aqui, mas daqui a pouco quando a gente falar dos produtos, você dá um exemplo ali, esse aqui é 1 para 10, ó, o ticker no Brasil é esse aqui 39, lá fora é aquele lá, daí eu boto aqui só para mostrar pro pessoal isso na prática. Beleza. Ô Flávio, acho que última pergunta antes de a gente começar a ver talvez alguns exemplos ali do que você quer mostrar, de algumas formas aí que a GlobalX tem no portfólio para ajudar o pessoal em termos de alocação global, vamos dizer assim. Só explica para nós se os BDRs também têm a questão do market maker ou se não tem, porque para nós aqui nos comentários, pelo menos aqui no canal, o pessoal pergunta muito e é uma dúvida e uma coisa que realmente fica muito em aberto, né? Então vamos lá, os ETFs no Brasil, eles têm market maker. E os ETFs lá nos Estados Unidos, acho que também todos eles têm market maker. Eu acho que é por regulação, não tenho certeza, mas eu imagino que sim, né? Até lá tem bastante arbitrador, tem pool de liquidez, é outro negócio. Mas aqui no Brasil, a gente já viu muitas vezes alguns BDRs sem tanta liquidez e queria entender, tem market maker, não tem? Como é que é isso? E se é tranquilo de entrar ou de não entrar em qualquer ativo assim, só por entrar, entende? Não, boa. Trouxe até aqui um slidezinho um pouco melhor para a gente Boa. falar. Então, aqui, né, é um exemplo ali de uma tela que eu peguei do Bloomberg, né, mas creio eu que os home brokers ali tem basicamente esse mesmo design ali, né? Então, assim, para o mercado aqui de BDRs de ETF, né, os ETFs globais, a contratação de formador de mercado é algo recente, então foi aprovado ali para abril, maio, né, desse ano. Antes disso, o que tinha era um programa da B3 de formador de mercado autônomo. Então, quem quisesse fazer parte, né, fazer o formador de mercado de algum ETF global, né, tinha que se inscrever e eles tinham ali alguns benefícios, né, operando para fomentar ali esse mercado de BDR de ETF. Então, mais recentemente eles liberaram, né, a contratação do formador de mercado, a GlobalX já contratou, né, um formador de mercado para os BDRs, para os nossos BDRs aqui, justamente nessa linha de aproximar um pouco mais ali as ordens, que é o famoso spread, né? Você tem um spread menor para que principalmente, né, o investidor ali, pessoa física, que às vezes vai operar ali ou negociar 1, 5, 10 cotas, né, um valor um pouco menor, tenha uma boa experiência, né, de execução. Então ele vai emitir a ordem, quando ele abrir ali o home broker, né? Eu trouxe aqui até uma exemplificação. Você vai ter ali diversas ordens, né? Algumas ordens de compra e de venda, justamente com esse spread ali, que seria a diferença aqui, né, entre o valor da compra e o da venda, sempre no menor valor possível, né? Obviamente, a gente conta também com o próprio crescimento do mercado, né? Então, quanto mais investidores conhecerem os produtos e irem negociando, esse spread naturalmente ele vai diminuindo até chegar ali, o famoso 1 centavo, né? Então, você tem uma ordem ali de R$ 83 e no outro lado R$ 83,01. Uhum. Então, isso daí é algo que todos os produtos, né, passam por essa linha ali, né, de adoção praticamente, e conforme o mercado vai operando mais esse produto, esse spread ali ele vai se ajustando naturalmente, né? Então, a gente conta bastante com esse papel do formador de mercado, principalmente ali quando a gente está iniciando o produto, né? Então, eles são um ótimo auxiliar ali nessa liquidez do produto. Então, esse também é um dos papéis, né, do formador de mercado. Ele vai, como ele sempre garante ali uma ordem de compra e de venda, ele vai fornecer essa liquidez, né, para os investidores. Então, quem quiser comprar vai ter a ordem de venda, quem quiser vender vai ter ali a ordem de compra. Então, isso é até importante explicar um pouco, né, como funciona o mecanismo. Então, hoje em dia, aqui na B3, a gente tem aproximadamente ali 400 ETFs, né? Então, somando tanto os ETFs final 11 quanto os ETFs globais aqui final 39, né? Então, dos 400 produtos, obviamente vai ter alguns ali
que tem uma liquidez um pouco menor, né? Então, o formador de mercado ele vai atuar justamente nisso. Então, às vezes, pode até ser que um ETF não negocie ali por uns 2 ou 3 dias, mas o formador de mercado ele vai estar sempre na tela com a ordem de compra e de venda, e o preço ele vai acompanhando, né, e variando conforme o ETF lá fora. Então você não tem esse descasamento ali, mesmo que o produto às vezes fique 1 ou 2 dias sem negociar. Então é importante passar aqui um pouco dessa visão para o investidor, que mesmo ali, às vezes, se ele olha em tela, pô, tá 2 dias, 3 dias sem negociar, mas que o preço em tela que ele vai pagar é o justo, né? E que também, se ele quiser sair, mesmo às vezes o ativo não negociando 1 ou 2 dias, ele consegue ali, vai ter uma ordem de compra ali, né? Para ele conseguir vender os ativos dele. Então é bastante importante comentar sobre o papel do formador de mercado. Não, ótimo. Acho que deu para esclarecer bastante, né, pessoal? Então, reforçando aí, né, a questão aí do market maker para BDRs, aparentemente, aí me corrija se eu estiver errado, né, Flávio? A regra da bolsa, antigamente, muito recente, faz 4 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, era de realmente, cara, não pode ter, não pode contratar. Pode ter Exato. através de um programa ali de parceria que você se inscreve, mas é um negócio não muito amarrado. E aí agora, recentemente, mudou. Então, a gente espera que tenha um aumento de liquidez, né, e de mais, os spreads mais apertados aí nos BDRs. Exato. O grande diferencial justamente do pago para o que tinha antes é justamente isso, você ter um parceiro, né, bem mais próximo, onde você consegue ir ajustando ali a estratégia, às vezes oferece um spread menor, com uma quantidade também um pouco menor ali, mas é importante às vezes o investidor ver ali que tem esse spread reduzido ali em tela, né? Então é bem bacana que você consegue ir trabalhando ali, fazer um trabalho um pouco mais personalizado, né? Tendo alguém contratado e um parceiro realmente olhando, né, exclusivamente para os seus produtos, né? Então dá essa segurança também, até aqui estendendo um pouco mais, né? Além do investidor pessoa física, até para a parte institucional ali, você ter uma empresa junto com você fazendo esse formador de mercado, você consegue também ali uma adoção um pouco maior da parte institucional também, junto com parceiros. Né? Boa, boa. Acho bem importante a questão institucional também, demais. E aí, até pro pessoal, né? Pô, pessoal, a gente é pessoa física, né? Não vamos esquecer disso, mas acho que o Flávio tá dando uma aula aqui de como a estruturação dos produtos é algo complexo, né? No nosso último episódio, né, que foi com a Buena Vista, o Renato também falou bastante sobre as complexidades e tal. Mas olha quantos detalhes a gente tem para isso realmente vir a público, para virar uma coisa disponível para a gente comprar. E tem que contratar market maker, ninguém faz nada de graça, né? Então a complexidade disso tudo realmente beira o assustador, né? Flávio, vamos falar um pouco sobre como montar, né, não como montar um portfólio global, porque, como você falou, né? Hoje vocês olham um pouco mais para temáticos, então eu defendo muito o core satélite, então acho que muitas vezes Exato. os temáticos acabam sendo mais satélites, aí, claro, cada um tem a sua estratégia, mas fala pra gente um pouquinho, então, das principais estratégias que vocês têm aí, né? Também mostrar um pouco do portfólio que tem disponível na B3, né? Se quiser comentar de produtos de fora também pode, mas acho que a gente tá falando mais de BDR, faz mais sentido. E também expor aí pro pessoal alguns diferenciais, muitas vezes que a gente não tem ETFs no Brasil, mas muitas vezes tem o ETF global /BDR, que muitas vezes o investidor está procurando e não sabia onde achar, né? Exato. Aqui na Global X a gente, como eu contei, né, até na introdução, a gente começou com uma casa focada ali em temáticos, né? Mas a gente tem algumas outras famílias ali também, conforme eu comentei. Então, assim, os nossos produtos, nesse olhar aí, até que você falou de core e satélite, a maioria deles entra nessa parte de satélite, mas a gente também tem produtos, por exemplo, de renda fixa americana ou de empresas pagadoras de dividendo, que de repente já faz um pouco mais de sentido, às vezes, na alocação core do investidor, né? Eu vou, então, compartilhar aqui o nosso site, até para a gente aí já ir passando um pouco ali sobre as teses, né? Então, Boa. aqui é o site da Global X, né? Então, você entrando no site da Global X, clicando aqui em nossos ETFs, você já vai ter aqui a lista dos nossos 32 ETFs globais disponíveis na B3. Então, a primeira coluna aqui são sempre o código, né? Então, como eu falei, a gente tem ali um foco em temáticos, então, infraestrutura americana,
ETFs de inteligência artificial, urânio, que tem sido também ali bastante demandado nessa parte de tanto tecnologia com inteligência artificial, urânio, energia nuclear, essa transição energética, né? Essa busca por fontes ali mais limpas, né, de energia. Mineradoras de prata, mineradoras de cobre, robótica também é outro tema ali voltado para a tecnologia que tem sido bastante demandado. Então aqui, até como eu falei, T-bill, né, que são aqueles títulos ultra curtos ali do governo americano, então você pega os vencimentos ali de 1 a 3 meses, então é basicamente como se fosse o CDI americano, né, então bem bacana. Russell 2000, que aí seria as 2.000 empresas small cap dos Estados Unidos, então já tem ali um índice um pouco mais amplo, mais focado ali em crescimento, né, também é bem legal. Temas também ali envolvendo tecnologia, como cibersegurança. Aqui tem os nossos 2 ETFs, por exemplo, de empresas pagadoras de dividendos, né? Então você tem esse primeiro aqui, um ETF de pagadoras de dividendos global, então ele vai reunir ali as 100 maiores pagadoras de dividendos global, então você vai ter empresa do Brasil, da China, dos Estados Unidos, né? E também tem que é esse de baixo, o BDVD, focado em empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, que aí ele vai pegar as 50 maiores, né? Aí aqui, até explorando um pouco mais do site, né? Você clicando aqui em qualquer um dos nossos ETFs, você vai para uma página dedicada, né? Então aqui ele aparece o ticker da B3 e aqui entre parênteses o ticker se você quiser operar numa conta internacional. Então aí já com acesso à bolsa americana, né? E aqui você descendo, né? Você tem alguns destaques aqui, então o SDIV, né? Que é o ativo lá fora que a gente replica aqui na B3. Acessa 100 maiores ações, as 100 ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo. Ele distribui aqui dividendos mensais. Aqui você vai ter algumas características, né? A taxa de administração do ETF é bem importante, né? Então, bom deixar claro aqui, por exemplo, na parte dos BDRs, a única taxa de administração que você tem é a taxa do ETF lá de fora, você não tem nenhuma outra tipo de taxa de administração, né? Às vezes um ETF local aqui que compra um ETF lá fora, é bom você ter essa percepção que às vezes você tem 2 taxas, né? Então o investidor precisa estar atento a isso, né? Aqui qual é o patrimônio líquido do ETF lá fora, aqui no Brasil quanto ele tem, o preço, né? Última atualização ali, preço de mercado, alguns dados aqui para você consultar, como o código do ETF, o ticker dele tanto lá fora quanto aqui no Brasil, quantas empresas tem no portfólio, quem é o formador de mercado, né, que a gente contrata, a parte de distribuição de dividendos, então você tem algumas características aqui, né, de distribuição, qual é a frequência, você clicando no histórico de distribuição, você consegue ver todas as datas, né, que ele vai pagar, tanto as futuras aqui, né, quanto as passadas, então é bem importante ali você ter esse conhecimento. A parte aqui mais interessante, né, a abertura da carteira, então você consegue aqui ter acesso a todas as empresas, né, saber quais são as empresas que você está investindo. Então aqui a gente já vê a primeira posição aqui do ETF é uma empresa da Itália, é uma dos Estados Unidos, a gente vê aqui a Caixa Seguridade, então uma empresa brasileira, a gente tem o Bradesco, Direcional, tem uma empresa de Israel aqui, então assim, é literalmente uma exposição global ali que você está tendo com essa temática de dividendo, né? Então algo muito mais de fácil conhecimento aqui, né, dos nossos investidores, que a gente já está acostumado ali a investir em empresas de dividendos, são empresas um pouco mais maduras, né? E aqui também tem um gráfico que é a divisão geográfica ali, então 26% do portfólio é de empresas dos Estados Unidos, 14% do Brasil, 12% de Hong Kong, Grã-Bretanha, então tem África do Sul, Noruega, então é bem legal ali de ver literalmente essa exposição global ali que você está tendo investindo em ETFs, né? Ô, Flávio, vamos só fazer um pequeno parênteses, só para reforçar 2 pontos. Até o primeiro deles é que não é tão temático assim, né? Acho que tem várias coisas que são bem core, na realidade. Quando você foi batendo o olho em alguns outros pontos que você não falou, mas enfim, acho que daí vale o estudo de cada um. Pessoal, se quiserem que eu faça alguma análise, comentem aí embaixo, eu posso dar uma olhada. Realmente, um site é completaço. E também é importante esclarecer para o pessoal aquela questão da taxa de administração que você falou. Até porque
Isso é um comentário muito comum, uma discussão muito comum. Pô, mas se eu comprar o BDR, muitas vezes é até mais barato do que o ETF do Brasil. Então, realmente, no BDR, a gente sabe a resposta, mas você está pagando apenas a taxa do produto original lá do exterior, né? Vamos dizer assim. Exato. E, cara, talvez tenha ali, acho que o spread do câmbio, enfim, mas quando paga dividendo só, né? Aqueles impostos, aí é do fluxo Mas normal das coisas, né? exato, e outra, até aí, se for um ETF local que compra um outro ETF lá fora, esse ETF também precisa fazer esse câmbio, né? Aham. Porque o fundo está listado aqui no Brasil e ele vai comprar o ETF lá fora. Assim, se você estiver falando de duas estratégias totalmente iguais, né? O BDR em relação ao ETF, ele tem um custo menor ali dessa taxa de administração, justamente, a não ser que a gestora local aqui zere a taxa de administração Sim, sim, sim. do ETF local, né? Mas geralmente ele tem essa vantagem ali em termos de custo, até porque mesmo dentro do ETF local aqui, se ele não paga dividendo, né? Mas quando o ETF lá fora paga dividendo, esse fundo ele também recebe essa tributação, justamente por ele não ser um investidor residente nos Estados Unidos. Então, você tem basicamente ali os mesmos checkpoints, né? Só que com essa diferença ali que o investidor tem que ficar atento justamente da taxa de administração, por estar aqui, né, falando sobre ETF, um dos grandes pontos positivos, né, do ETF é justamente essa questão da redução do custo, né? Então é bem importante ali o investidor estar ciente justamente no que ele está investindo e tanto o custo, todas as partes ali transacionais, né, por detrás disso. Não, perfeito. Acho que tá bem claro, bem relevante, bem interessante mesmo. Realmente, você vai ter uma redução de custo. E, Flávio, vamos lá então, né? Vamos encaminhando aqui já para a partezinha final, né? Vou abrir aqui o espaço, né? Primeiro, pedir para ti, né, a tua visão pessoal, ou até a visão da Global X, né? Se quiser trazer, como é que tá o sentimento do mercado aqui de ETFs barra BDRs barra ETFs globais aqui do Brasil, né? Vocês também veem que tem um crescimento vindo cada vez mais relevante? Como é que vocês olham essa cena toda? Sim, a gente, obviamente, né, acredita bastante, né, no potencial do mercado brasileiro de ETFs, né? Então, não é só uma visão da Global X, que chegou aqui no Brasil, por exemplo, em 2022, mas até hoje em dia você já tem todos os players aqui mais consolidados do Brasil, tem ali uma divisão, né, um setor de ETFs, tem lançado ETFs no mercado, você vê novos entrantes também em ETFs, então todo dia ali todo dia não, né? Todo mês ali você vê ali talvez um ou outro produto lançado. Então tem da parte das gestoras, né? Tem surgido demanda e a gente tem ali devolvido justamente ao mercado essa opção de produto. Então, conforme eu falei, hoje em dia você já tem mais de 400 ETFs, né? Então, o investidor consegue ter uma exposição totalmente diversificada em diversos temas, tanto renda variável quanto renda fixa, alocando só em ETFs aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, a gente vem de uma indústria aí de aproximadamente 68 bilhões de dólares, né? Bilhão de reais, desculpa, somando ali tanto os ETFs final 11 quanto esses ETFs final 39, né? Juntando tudo num bolo só, né? Então a gente está falando de 68 bilhões de reais, o que é menos de 1%, por exemplo, da indústria de fundos. Então a gente tem ali um espaço muito grande, né, para percorrer, mas a gente já tem sentido um interesse maior ali, tanto da parte institucional quanto do assessor de investimento, né, do consultor, principalmente o assessor de investimento e o consultor tem um papel também muito importante ali para ajudar a divulgação ali e também fazer esse trabalho um pouco aqui do que a gente faz de oferecer o produto, falar sobre os pontos positivos ali, o que um ETF pode ajudar, né, na alocação do cliente, justamente pegando um pouco dessa core satélite ali, nessa né, analogia que todo mundo gosta ali, fica um pouco mais fácil de entender, né? E também do investidor pessoa física, né, investidor final, tem também crescido um pouco mais das conversas aqui, né, com esse tipo de investidor, e a gente começa a ver isso, além das conversas aqui no dia a dia, né, até do que a gente está fazendo aqui, você começa a ver
canais no YouTube, vídeos mais falando sobre ETFs, podcasts sobre ETFs, a gente até eventos, né, painéis, então eu participo aqui de vez em quando de alguns painéis dentro de eventos, então a gente tem visto ali que os ETFs têm começado a agregar ali e a participar um pouco mais do dia a dia do investidor, né? Coisa que há um ano e meio atrás ainda não tinha muito conteúdo sobre isso. Então, o próprio podcast aqui que a gente está gravando hoje já é uma comprovação de que os ETFs estão realmente ganhando ali o espaço que eles merecem, né? Então, daqui para frente, a gente imagina ali um crescimento dessa indústria, até porque o produto em si é muito eficaz, muito eficiente, então a gente costuma falar aqui que quem opera, né, quem compra um ETF ou quem negocia ali um ETF uma vez, ele não para, né? Então, assim, realmente é um produto muito, muito bacana aí, que vale, obviamente, o estudo ali, não só dos produtos da Global X, mas entender ali toda essa prateleira ali de 400 produtos que a gente tem aqui na B3, que dá para fazer bastante coisa bacana e ter uma exposição bem legal. Boa, excelente. Não, eu tenho certeza que os ETFs como um todo aí, tanto nacionais, internacionais, globais, eles realmente vieram para ficar. Flávio, vamos lá então. Eu esqueci de fazer essa pergunta na primeira entrevista, mas vamos lá. 3 ativos para a galera estudar da Global X, né? Que você acha que é interessante. Pessoal, olha esse. Se quiser de novo abrir o site e mostrar para nós, comentar brevemente cada um, para depois você dar as palavras finais aí da gestora para a gente encerrar. Beleza, eu vou então compartilhar aqui a tela. Vou voltar para vocês. Bom, eu vou só fazer um adendo aqui rapidinho. No nosso site que também tem essa área de research, onde você consegue ali acesso aos nossos relatórios da nossa equipe lá de fora, né? Então, conforme eles vão soltando, a gente vai subindo aqui também para o site brasileiro. Mas se você quiser ter o acesso direto, é só acessar o finalaqui.com, né? Que você tenha ali acesso totalmente gratuito a todos os nossos relatórios de research. Então, é bem legal, a gente faz algo bem focado ali para o educacional, né? Não tem recomendações ali, né? Então, é bem bacana. Então, voltando à sua pergunta aqui, 3 ETFs que acho bacana ali estudar, acho que o de inteligência artificial, ele tem uma exposição ali bem bacana, diversificada globalmente, né? Então, todos os nossos ETFs focado justamente nessa exposição global, né? Então, é só você ver aqui nas 3 primeiras posições, você tem a AMD, a Alibaba e a Samsung. A Alibaba aqui, apesar de estar como país Estados Unidos, mas é porque a gente está operando o ADR dela, que está listado, né, nos Estados Unidos, mas é uma empresa chinesa. Então, você tem aqui uma Taiwan Semiconductor também. Então, você tem uma exposição global ao tema de inteligência artificial. Então, às vezes, para quem ali quer ter essa exposição ao tema de inteligência artificial, mas quer sair um pouco ali, né, das empresas americanas ali, Nvidia, ter uma exposição um pouco mais diversificada, pode ser um ETF aqui bacana para um ponto de estudo, né? Então, ele tem 68% de Estados Unidos, mas ali também vale salientar que os ADRs, né, eles consideram aqui, mas você tem também China, Coreia do Sul, Taiwan, Canadá, Alemanha, Japão, então uma exposição bem diversificada, né? Acredito que seja um ponto interessante ali de estudo. Boa. Outro ETF bacana é um que a gente lançou recentemente, em maio, que é esse DTCR39, que ele foca ali em data center e infraestrutura digital. Então, ele fala aqui bastante sobre os REITs de data center. Então, a gente tem visto ali, né, cada vez mais esse tema de data center sendo abordado, muito linkado ali à adoção da inteligência artificial. Então, como as principais posições aqui, vocês vão ver REITs de data center, né? Bem bacana, alguns aqui creio que o pessoal já deve conhecer aí, quem acessa o mercado de REITs lá fora, né? Então, também com uma exposição bem diversificada, você tem aqui, deixa eu ver, 31 empresas, né? Então, é um tema que a gente tem conversado bastante aqui, até como uma segunda derivada ali da inteligência artificial, né? Que ela está espalhando ali por vários setores. Pode ser um ETF bacana ali para o investidor estudar. E deixa eu ver aqui, em terceiro lugar, mas não menos importante, o de urânio.
que é o Bura 39, né? Então, aqui entrando dentro da nossa página dedicada, você consegue aqui ver o ticker, né? Também tem ali toda aquela parte de algumas curiosidades, as principais aqui informações do ETF, também tem aqui a lista, né, das empresas que ele investe. Então, tem também aqui os gráficos ali que eu já mostrei também para os outros ETFs. Então, já é um pouco mais diversificado aqui, né? Então, você tem Canadá, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Japão, até Cazaquistão ali, né? Então, ele tem uma característica aqui também para todos os nossos ETFs, né? Você consegue, tem vários documentos aqui que você pode baixar, então, um resumo da metodologia do índice, então você consegue entender ali quais são os critérios que a gente utiliza para adicionar ou tirar, né, uma empresa dentro do ETF. Então é bem bacana ali você dar uma estudada nesses ETFs que eu citei, e também se quiser conhecer toda a nossa grade de produto, né? Tem outros temas aqui que a gente não comentou, mas que são bem bacanas também para o investidor se expor, muito focado nisso, né? Nessa exposição global, né? E diversificação do portfólio. Então, maravilha, Flávio, maravilha. Acho que tá bem claro pro pessoal. Acho que ficou bem esclarecido. Acho que também o site de vocês é espetacular, assim, muito bem construído, com muita informação. Né? Eu sempre falo pro pessoal, você vai comprar um negócio, às vezes não tem nem explicação no site. Pô, eu particularmente fico um pouco incomodado, né? Eu até consigo caçar outras informações, mas eu tenho um pouco mais de prática, viu? Penso na pessoa física, às vezes ela não consegue de forma tão, né, com tanta fluidez. Tem dificuldades, é um mercado menos falado e tal. Cara, tem que ser realmente facilitado esse tipo de coisa. Então, acho que, ó, pessoal, as 3 dicas estão na mão, né? Façam os estudos. Se quiserem, eu posso fazer alguma análise aqui, né? Comentem aqui embaixo. E vou deixar aqui, então, um espaço aberto aí para as últimas palavras, Flávio, para encerrar aqui essa conversa, você falar um pouco. Já vou adiantar a minha parte aqui, né? Primeiro, muito obrigado a você, a Global X, para vir aqui, dedicar esse tempo todo, falar sobre ETFs e BDR de ETFs e ETFs globais aqui com a gente. Então, cara, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por essa aula toda. E, cara, por favor, né, faça as considerações finais e o que você desejar falar aqui pro pessoal. Bacana. Bom, primeiramente, agradecer o convite para a gente aqui também, tanto pessoalmente quanto da Global X. É um prazer aqui falar sobre os nossos produtos, sobre o mercado de ETF. A gente dá bastante valor ali para essa parte educacional, né, do produto em si. Então, bem bacana ali esse espaço aqui para divulgar a marca, né, e falar também sobre o produto. E para o pessoal aí que está assistindo, fica aqui também, né, esse debate aqui, essa provocação de estudar aqui sobre tanto os produtos da Global X como as outras ofertas ali que tem dentro do mercado. A gente aqui oferece diversos temas ali, acessos que você pode compor ali seu portfólio, ou então, falando ali do Core Satellite, né, ter essa exposição ali um pouco mais diferenciada, procurando de repente ali algum objetivo, né, pessoal que você tem utilizando as nossas estratégias. E também ali, para quem quiser se interessar um pouco mais sobre a Global X, no nosso site tem lá um Fale Conosco, você consegue mandar ali as dúvidas para a gente. Quem quiser também me adicionar ali no LinkedIn, também a gente tira essas dúvidas. Quiser adicionar também a Global X no Instagram, LinkedIn, quiser mandar dúvida por lá também, essas dúvidas chegam até a gente. E também, se quiser também mandar por você, Anthony, a gente também consegue ali sanar essa dúvida do investidor. Acho bem bacana ali essa comunicação. E acho que o mais importante daqui é justamente oferecer, né, apresentar para o investidor essas soluções que a gente tem e fomentar ali que o investidor estude sobre e agregue ali cada vez mais conhecimento sobre esse mercado de ETFs. Boa, maravilha, então. Poxa, Flávio, acho que, novamente, né, agradecer demais a você e a Global X. Pessoal, aí, ó, quem tem dúvidas, pressão aí na Global X, né, o Flávio deixou o LinkedIn aí pra vocês perguntarem. Não, brincadeira. Exato. Podem fazer aqui embaixo também, tá? A gente ajuda, claro, mas acho que é isso, né? Então, comprometimento aí das gestoras em atender o grande público, acho que isso é essencial, né? Querendo ou não, vocês fazem isso também pelas pessoas, né? Isso é um investimento para as pessoas, né? Claro que cada um vai se encontrando, mas no final das contas é isso, conhecendo cada vez mais os produtos do mercado, a modalidade de investimentos e esses veículos que vão possibilitando a gente acessar diferentes investimentos de diferentes países, mercados e assim por diante. Novamente, então, Flávio e Global X, muitíssimo obrigado pela presença de vocês
aqui no Resulta Cash. Pessoal, comentem aqui o que acharam, quem mais querem ver. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.